todos. Bom, nós vamos iniciar o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu escolhi o item 4, que é a ressurreição e a reencarnação. Vamos ver a diferença. Muita gente pensa que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa e não se aprofunda no tema. Então vamos ver o que é que nos diz, né? Uma síntese. Reencarnação é a suposta alma passar a ocupar um outro corpo. E ressurreição é a suposta alma passar a ocupar novamente o mesmo corpo. É uma diferença sutil, mas que pesa e torna impossível, né, entender. Então a confusão entre o conceito de ressurreição e de reencarnação é porque, à época de Jesus, os judeus tinham noções muito vagas e incompletas e imprecisas a respeito da alma e a sua ligação com o corpo. Por isso a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só a título de curiosidade, reencarnação foi um título usado por Kardec, inventado por Kardec, né? Para falar, para explicar a ida e volta que nós fazemos constantemente, saindo de um corpo e entrando de outro em cada encarnação. Eles acreditavam nessa época que um homem que viveu podia reviver, mas não se inteiravam com precisão da maneira pela qual isso acontecia, né? Eles designavam por ressurreição o que o Espiritismo, além de Kardec, chama de reencarnação. Reencarne, a volta à carne. A ressurreição é rejeitada pela ciência. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim, uma vez que os elementos desses corpos já estão consumidos. Se a gente parar para pensar, vamos estabelecer a época de Cristo. Quantas pessoas morreram, claro, né? As pessoas que viveram a época morreram. Se dissolveu o corpo. Os ossos se perderam, que é 2000 e tantos anos. Como é que a gente faz para voltar isso tudo? Fazer ficar inteirinho e ainda funcionando um corpo desse. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição, senão como simbolismo do fenômeno da reencarnação. O princípio da reencarnação se funda na justiça divina. A reencarnação é o retorno do espírito para um novo corpo físico, formado especificamente para uma jornada nova no plano material. A cada encarnação, nós temos um novo corpo, de acordo com as necessidades do momento. O espírito não tem sexo. Então eu venho, de acordo com as minhas necessidades de evolução, eu posso vir numa encarnação ocupar um corpo masculino, na outra eu ocupo um corpo feminino. Por necessidades minhas, eu posso pedir para que os espíritos construtores coloquem defeitos nesse corpo futuro. Por exemplo, utilizei muito mal a minha visão, eu venho cego. Utilizei as minhas mãos para furtar, para roubar, para matar. Eu devo ter algum defeito nelas que as impeça de serem utilizadas normalmente. Eu preciso perder a minha locomoção, porque eu utilizei muito mal a minha liberdade de caminhar. Eu venho aleijado. Essa é a justiça divina. Cada encarnação eu tenho um corpo, eu tenho uma vestimenta de carne para poder habitar esse planeta. Porque esse planeta eu preciso de um pulmão por causa do oxigênio. Eu preciso desse corpo para fazer a vida de relação. Porque se eu viver sozinho eu não vou evoluir.
Então, a minha encarnação, para ser completa, eu preciso ter todas as ferramentas necessárias à minha disposição para a evolução. Então, quando a gente entende esse retorno, a gente entende por que ele é um dos principais pilares do Espiritismo. Quando a gente entende a reencarnação, a gente perde o medo das penas eternas. Eu não vou morrer e ficar eternamente no fogo, não é verdade? Eu vou ficar me queimando lá, que não vai ajudar em nada, a não ser queimar, né? Vou virar torradinha, mas não vou evoluir. Então a fé no futuro vai se firmar, porque eu vou descobrir que eu sou uma alma eterna, com direito à evolução, né? O consolo e o bom ânimo ao saber que eu vou evoluir, porque intrinsecamente eu entendo que eu vou evoluir, que eu estou aqui para isso, né? E o novo corpo físico pode ser totalmente diferente da existência anterior. Hoje eu sou Leia, amanhã eu posso ser José, eu posso ser aleijada, eu estou lá na Austrália, isso em se tratando de retorno ao planeta Terra. Mas como nós habitamos o planeta Terra, não vamos falar em outros orbes, né? Dessa forma, a lei da reencarnação elucida todas as anomalias e nos faz compreender que Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento. Então, se hoje eu trouxe comigo defeitos das encarnações anteriores, trouxe inimigos, mas eu tenho a nova chance nessa encarnação presente. Isso mostra o quê? A bondade divina comigo. Apesar de pecadora, apesar de cheia de defeitos, eu tenho a chance de me melhorar. Isso é a bondade divina. Por isso que nós podemos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso progresso. Algumas religiões cristãs anunciam a ressurreição dos mortos, o retorno de Jesus para separar o joio do trigo, o bem do mal, transformando a terra em paraíso para os eleitos. Só que a gente entende que parece um filme de terror. Vou pegar aqueles corpos de 2000 anos atrás, como é que a gente faz aquilo? Parece aquele filme, aqueles filmes em que os mortos-vivos saem durinho, caminhando, né? Com aquelas faces horríveis. É um filme de terror, né? Reestruturando, porque a gente vai, então, já que nós acreditamos que pode se voltar, que se pode ressurgir, então a gente vai reestruturar células, órgãos, aproveitamento dos átomos que se dispersaram, claro, né? Formaram ao longo desse tempo novos organismos, no reino vegetal, no reino animal. Nós não temos, Lavoisier já não disse lá atrás, que nesse mundo nada se perde, tudo se transforma, né? Ainda que ocorresse por uma mágica divina, haveria uma multidão tão grande de seres que caberia onde? Né? Vocês acabaram de ver que hoje nós somos em quantos bilhões? E isso nesse trânsito normal. Agora, se levantar as caveiras de todos os tempos, onde é que nós vamos parar, né, gente? Enquanto não nos depuramos, a ponto de alcançarmos o estágio de espíritos puros, vamos reencarnando, sim. Como todos nós estamos ainda cheios de defeitos, espíritos ainda medianos, né? Não entendemos o amor divino como ele deve ser entendido, a gente fica no vai e volta, né? Para renascer no corpo material há todo um planejamento reencarnatório e o espírito se aproxima do feto desde a concepção. Isso é história para uma outra palestra. O impacto necessário para poder recomeçar é o esquecimento do passado. E isso, na verdade, é uma dádiva que facilita e permite nossos resgates. Vocês já pensaram se a cada encarnação a gente trouxesse todos os defeitos e qualidades e a gente se lembrasse de tudo isso? Como que hoje eu estou na minha melhor versão, porque eu já tive muito pior do que eu sou hoje. Então, como é que eu vou conviver com os meus inimigos? E se esses inimigos vierem dentro da minha casa? E se eles nascerem como meus filhos? Eu vou olhar para um e vou dizer, mas você me matou. Como é que eu vou conseguir amar?
Então, a dádiva do esquecimento, ela nos mostra a bondade de Deus acima de tudo. Nós vamos nos reconstruir nessa vida. Eu vou conseguir olhar para dentro de mim, porque eu não me lembro do que eu fui. Mas Deus não se esquece e não deixa a gente órfão nessa terra, não. A gente tem sites, a gente tem memórias, a gente tem de vez em quando você não passa e fala, meu Deus, eu já estive aqui. Aí você conhece uma pessoa, você se toma de amores por ela. Aquela outra você tem ranço. E não sabe explicar por quê. São as antipatias e as simpatias gratuitas. Tudo isso são memórias que nós trazemos, laivos de memórias, para a gente saber quem a gente é. E o que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer para nos melhorarmos. O objetivo é um só: evolução. A partir do se descobrir, nós buscamos aprender a lidar com as nossas próprias sombras. E as raízes estão no orgulho e no egoísmo. Se eu não me conhecer, eu não consigo matar o homem velho dentro de mim. Eu preciso saber as armas que eu tenho que utilizar contra mim mesmo. Porque se vocês pararem para pensar, o maior inimigo que cada um de nós tem é nós mesmos. Meu maior inimigo sou eu. Enquanto eu não entender isso e não tirar esses enormes defeitos que eu tenho dentro de mim, eu não vou evoluir direito. Claro que eu dou, né? Vou para e passo, porque ninguém estaciona, é muito difícil estacionar. E retroagir, ninguém retroage. Mas a gente anda muito devagar. Porque a gente não se descobre. Porque os defeitos estão comigo, parece um cobertor me esquentando. Eu não sinto que eles são ruins. Eu sinto que eles fazem parte de mim. Por isso que eu não os tiro. Se eles me incomodassem, eu estaria no céu dos eleitos. A gente nem sempre faz movimento para olhar para quem a gente é. E é nesse contexto que a gente está no mundo. A gente vive no mundo, a gente lida no mundo, mas a gente se esquece que nós não somos desse mundo. A gente está aqui de passagem. Quanto mais a gente pode viver 100 anos, olha eu com 74, estou chegando na reta final. Somos espíritos imortais, cuja verdadeira vida é o plano espiritual. Estamos aqui com a única oportunidade que nós temos em cada vida de evoluir. E a gente não aproveita muito, né? Através das sucessivas encarnações, podemos renascer em diferentes condições sociais, físicas, familiares. Hoje nós somos a nossa melhor versão e pouco a pouco iremos nos melhorando. Então, por que eu nasço numa encarnação eu venho paupérrima, pedindo esmola, na outra eu venho nadando uma fortuna material? Por que será? Deus estava chato nessa época e aqui ele está legal comigo? Claro que não, né, gente? Eu tenho que, dos dois lados da moeda, eu tenho que viver. Eu tenho que vivenciar como homem, como mulher. Eu tenho que vivenciar como pobre, como rico, como ignorante, como intelectual. Eu tenho que provar todas as facetas da vida humana, todas as facetas do conhecimento. Só assim o espírito se depura. O conhecimento é o que ajuda a depurar. Por quê? Porque te ajuda a entender a vida. Através, então, das sucessivas reencarnações, a gente vai se depurando. O nosso cérebro vai aprendendo a pensar. As distintas experiências vão nos forçar ao aprimoramento intelectual e moral. Fatalmente o conhecimento vai te ajudar e vai te melhorar. Porque a gente vai ver os diferentes ângulos da vida. Aos poucos vamos nos tornando mais afim das leis de Deus. Então elas existem dentro de nós em forma de amor. Mas a gente não descobriu isso ainda. Nós precisamos tirar esse amor de dentro de nós. À medida que percebemos que o nosso irmão é a ponte até Deus, através da caridade, a gente vai conseguir evoluir. Então a gente tem que deixar o orgulho, o egoísmo de lado acima de tudo e saber que o nosso próximo é a ponte que nos leva até Deus, é a ponte que nos leva até a evolução. A lei da reencarnação é a lei de amor e de misericórdia.
A experiência reencarnatória é uma oportunidade sublime para fazer do mundo um campo de trabalho, onde somos convocados a edificar dentro de nós, nos nossos corações, o reino de Deus e dali em diante contribuir para a realização desse reino no nosso mundo. É isso. Muito obrigada.